Olá e bem-vindo a mais um vídeo de modelagem de otimização em Julia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre otimização de portfólio, tá? A escolha de ações numa carteira de investimentos para maximizar ou minimizar alguma coisa. Vamos começar com um exemplo mais clássico, o modelo de Markowitz de 53, se eu não me engano. Tá? Então a gente começa o exemplo de hoje com um pouco de variação. Eu fiz o meu tradicional pré-compilação das coisas, e eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu estou usando o Python, tá? Então aqui, como eu estou usando o Python local, fazendo um build do PyCall. Se você não tem o PyCall, você dá um add. Para poder usar o pacote, o YFinance, ou YFinance, da Yahoo Finance. Bom, não é da Yahoo Finance, mas usa o site da Yahoo Finance para baixar informações de ações. E aqui eu estou baixando informação dessas 11 ações. Eu escolhi essas 11 numa lista de 40 e fazendo o download aqui no período de um ano, tá? Esse código, a maior parte do que está aqui, eu já aproveitei de um TCC, que ia ser um TCC de uma aluna que trabalhou comigo. A gente chegou a começar o pacote Portfolio Optimization no grupo Sidão. Se você quiser dar uma olhada no que tem lá até agora, você vai ver muitos dos modelos que eu vou comentar aqui. Então aqui o que eu estou fazendo é simplesmente fazendo o download das ações, pegando os valores de fechamento. Tá? Isso daqui é meio Python, meio Julia. Bom, eu já rodei isso daqui várias vezes, tá? Vou rodar de novo, você viu que está 52, porque eu estava fazendo isso funcionar. E o dado, depois de finalizado, é este. São 246 dias, 11 colunas, uma para cada ação, tá? E eu posso dar um plot nesses dados. Plot não existe, um plot. Para que você possa visualizar elas aqui. Ok? Tá aí, essas são as ações. Teve uma queda muito forte aqui. A gente está em 2 de março, 3 de março, eu estou gravando esse vídeo. Então, mais ou menos 3 de março do ano passado. Você pega uns 10 dias depois, foi parte de 15 de março. Eu vou deixar você buscar na internet o que aconteceu nessa região. Enfim, basta saber que foi tenso. E tem aqui várias ações. É possível que eu possa colocar leve igual a coins. Não funcionou. Eu queria colocar essas ações aqui. Não deu certo. Teria que fazer manual. Não vou fazer. A gente não precisa saber. Bom, essas são as ações. O que eu quero fazer é encontrar ou escolher a porcentagem de cada uma dessas ações que eu vou colocar na minha carteira. E a ideia de Markowitz lá em 1950 e pouco era considerar a média e o desvio padrão dessas ações, tá? Baseado nos dados históricos dela. E aí a esperança de que ela se mantivesse igual, claro, senão você não pode fazer isso, né? Você usa essas informações de média, desvio padrão, de variância, média e variância, e considera que você vai calcular uma combinação linear convexa dessas ações, de maneira que a média e a variância você consegue calcular também. Tá? É isso, essencialmente. A média é a média do retorno, você está fazendo isso dos retornos, tá? Não do valor específico da ação, mas de quanto ela cresce, porque se você comprar ela aqui, quando ela está valendo 42 e vender ela aqui, quando ela está valendo um pouco menos de 40, não importa os valores, importa o quanto de dinheiro você colocou aí e quanto que isso deu. Então a gente vai estar olhando os retornos e a gente vai calcular a média e a variância desses retornos. Além disso, a gente olha também a covariância entre essas ações e o retornos delas, né? Enfim, o retorno delas, avaliando se, por exemplo, quando uma sobe, a outra sobe também, ou quando uma desce, a outra desce. Tem correlação, a covariância também aparece, tá? O mesmo sinal, digamos assim. Beleza? A ideia básica é essa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é calcular os retornos e não os valores absolutos.
Então, o retorno dessas ações, tá? Lembrando que eu estou guardando isso daqui tudo em data. Então, o retorno dessas ações vai ser o quê? Eu vou pegar a data do dia seguinte, tá? A gente está simplesmente simplificando. Dia seguinte, não está preocupado se é 3 dias depois, quando passa de sexta para segunda, ignora isso tudo. No dia seguinte, 2 até o fim, 1 até fim menos 1. Então, isso daqui eu estou pegando a data deslocada em 1, subtrair da data no ponto atual e dividindo pela data no ponto atual. Faltam 2 pontos aqui. Ou seja, o ganho ou perda relativa, a variação relativa de um dia para o próximo. Isso aqui é o retorno, porque se for positivo, isso é bom, então retorno. Se negativo, seria a perda. Se você colocar menos aí, isso é o loss, tá? A perda. Então tá aí o retorno e eu vou dar um plot desse retorno também. E aí é o retorno. Não tem muito o que falar desse retorno. São vários valores, em geral, entre valores aceitáveis aí. E naqueles dias que teve uma queda brusca, você vê que teve aqui perda de mais de 3%. Como dizem. Beleza? Ok, esse é o nosso conjunto de trabalho, isso aqui que a gente vai trabalhar. E agora vamos escrever um pouquinho de conta para falar do modelo. Okay? Então aqui o que eu estou falando que eu vou ter é variáveis RI, tá? Então eu tenho o retorno de várias variáveis, isso daqui são variáveis de probabilidade. Beleza? E a gente vai ter esse RI, que é uma amostra, essencialmente, um vetor de amostras. Ele pertence a um Rn, que é o número de amostras que eu estou tendo aqui. Inclusive esse N, posso chamar de N mesmo. A gente não vai usar N para variáveis, a gente vai usar alguma outra coisa, tá? Eu tenho I de 1 até 11 no nosso caso, M em geral. Não faz muita diferença. Ok? Esse RI é nosso vetor de amostras, a nossa RI é a variável de probabilidade. A gente tem uma hipótese de que ela é normal, eu acredito que essa hipótese é usada, não sei se vai ser, não importa muito para mim, porque a gente está fazendo a versão super simplificada, uma coisa que foi feita em 1953, então a gente não vai sofrer com isso. O que interessa é que a gente vai chamar de μ a esperança dessa RI, que a gente vai calcular aqui, eu vou colocar um igual, mas enfim, é para ser a média, a gente vai calcular como a média usando a amostra. E a gente vai ter um sigma ij, que vai ser a variância, ou covariância, né? Essa é a covariância da RI com a RJ. Tá? E eu não vou escrever aqui a covariância usando RI e RJ, porque isso tudo é feito automático, a gente chama um comando lá e acabou. O que interessa é o seguinte, eu vou definir que a minha combinação de ações é dada por um vetor x, então a combinação x pertence ao Rm, certo? Esse é um vetor de componentes positivas e cuja soma dá 1. Então lembrando que esse E é o vetor de 1. Então E transposto x é a soma de cada uma das componentes do vetor x. São percentuais, então eu estou falando, vou pegar 10% da primeira, 20% da outra, 30% da outra, 40% da outra e acabou. Tem que somar 100%. Então lembrando que percentual, se você tira o porcento, eles são valores entre 0 e 1. Eu não preciso colocar que está limitado por 1, porque se é transposto x igual a 1 já faz isso para mim. Mas colocar que é maior que 0 é necessário, você não vai estar emprestando ação para vender, para garantir isso, tá? Então essa daqui é a nossa combinação. E se eu tiver uma combinação x1, minha carteira, né,
essencialmente é uma combinação x1R1 até xmRm. Então eu estou falando de calcular um retorno da carteira dado pela esperança desse x1R1 até xmRm. E isso daqui é simplesmente eu pegar cada um dos mi's e multiplicar por xi e somar. E não só isso, se eu chamar um vetor mi, eu posso falar que é mi transposto, x. O meu vetor mi é mi1 até mi_m transposto. E o meu risco é dado pela variância. Se minha carteira varia demais, é mais arriscada, tá? Então, minha variância desse xi R1 até xmRm. Então, aqui, isso daqui abre em quê? Tem uma fórmula que eu não vou escrever por extenso, que é gigantesca, podia escrever aí, mas ela abre essencialmente falando que você tem o xi ao quadrado relacionado à variância da ação, e você tem um produto de xi e xj relacionado à covariância das ações. E isso tudo resume a você colocar um x transposto a matriz sigma x. E esse sigma é a matriz de covariância. É só isso. A matriz de covariância está ali. Esse é o meu risco. Meu retorno, mi transposto x usando o vetor mi. Acabou. O modelo é simplesmente o modelo original. Minimizar o risco sujeito a... Eu vou até deixar um espaço aqui, depois eu vou mexer. Sujeito a e transposto x igual a 1, x maior ou igual a 0. Esse é o modelo mais básico, a versão original, eu acredito. Não fui ver, claro, que não estava, né, 53. Mas essa é uma versão muito básica desse modelo, a versão que a gente começa só para poder aquecer. Não se preocupe, a gente vai deixar um pouco mais interessante. Então vamos colocar isso no código. Então a gente está aqui de volta no meu aconchego. Vou calcular o mi, é a média. E é a média do retorno. O retorno está aqui, a média... Eu preciso usar o pacote de estatísticas. A média, esse vetor mi aí, deve ter 11 valores nele, certo? Tá aí feito. Como se eu fizer com esse jeans igual a 1, ele vai me retornar esses 11 valores no formato de array, e eu sou chato, eu prefiro colocar min ponto, e aí ele faz a média. Falei errado, ele vai fazer... Eu preciso fazer... Vou fazer desse jeito feio mesmo. Apesar de eu não gostar, é melhor do que você ficar chateado comigo quando eu usar coisas loucas. E eu vou colocar um transposto aqui, ou um 2 pontos, e ele transforma num vetor. Beleza? É necessário isso? Não, eu só sou chato mesmo. E eu vou criar sigma, que é a covariância entre o retorno. Se eu lembro bem, é só colocar a covariância do retorno e ele calcula já a matriz certinha daí. E é isso. Mi é uma média, tamanho 11. Sigma é a covariância, tamanho 11 por 11. M é esse cara. Vamos fazer o modelo. Modelo. Esse é um problema quadrático, tá? E a gente talvez não tenha visto nada disso até agora. Se você viu minhas aulas de Jump, você já viu. Como é um quadrático contínuo, você vai usar um solver de otimização não linear. Essencialmente, qualquer solver que resolva com restrições daria certo. E o que tem pronto é o IPOpt, tá? Que é um solver open source e é interessante para a gente utilizar aqui. IPOpt.optimizer, solver bem robusto, tá? Então vale a pena usar ele. Variable é a minha variável x de 1 a m. Ela é positiva. Meu objetivo, minimizar o produto de x com mi. Eu não coloquei, desculpa, falei minimizar o produto de x com mi, mas não é. É minimizar o produto de x com sigma vezes
X. E minha restrição é que você quer fazer o E transposto x igual a 1, mas isso quer dizer a soma dos x ser 1. É melhor escrever assim que fica mais claro. Pelo menos eu acredito. Não tenho mais nada de restrição, a outra restrição é maior ou igual a 0, está feita. Optimize Model, está aí. Mando ele rodar, ele vai otimizar, daqui a pouco ele vai imprimir um monte de coisa. E enquanto isso, eu vou copiar este plot aqui. Ok. Dot não foi definido, a gente precisa de linear álgebra. Eu vou usar esse plot aqui. Eu vou pegar o x, que é o value do x. E aí veja que como meus retornos é uma matriz de tempo por ações em cima, quando eu multiplicar essa matriz por x, vai me dar exatamente a combinação de cada uma das colunas, que é exatamente o que eu quero. Então, o meu retorno da minha carteira, tá? Carteira retornos, olha aí, rodou. Demorou, mas rodou. Então, ele rodou aqui, achou a solução ótima. Vou apertar esse botão para ele fechar. Meu retorno é simplesmente eu pegar a matriz de retorno, inclusive eu coloquei retorno e não retornos, e multiplicar pelo vetor x. Isso me dá um vetor com cada uma das componentes, para cada um dos dias. Mandei um plot do retorno aqui em cima. Vou mandar um plot agora da minha carteira de retornos, cor red. Aqui eu vou pintar todos eles de verde, só a minha que eu vou pintar de vermelho. E aqui a minha ação tem essa característica. Legal? Aí. Então, essa visualização é meio inútil, tá? Eu pelo menos não consigo tirar nenhuma informação dela. Então a gente vai fazer outras duas visualizações antes de seguir para o modelo um pouquinho melhor. E as duas visualizações são, primeiro, eu vou olhar para o ganho acumulado. Então, o que é o ganho acumulado? Eu estou falando, vamos pensar em números. Se eu estou ganhando 1%, ganho 2% por dia. 1%, 2%, perde 1, ganha 2, ganha 1. Beleza. Qual que é o meu ganho acumulado? Bom, eu começo com um valor V. Aí, quando eu ganho 1, eu tenho que multiplicar por 1 mais 1%, certo? 0,01. Aí eu pego esse valor, multiplico pelo próximo dia, que é 2% de ganho, é 1 mais 0,02. Aí eu tenho uma perda, e é 1 menos 0,01, e assim por diante. Então você vai fazendo um produto cumulativo. E existe uma função para isso já no Julia, que é a função CumProd. Essa função de produto cumulativo, cumulative product, você passa o vetor e ele faz o produto cumulativo. Só que a gente não quer o vetor, a gente quer 1 mais o vetor. Como eu tenho as matrizes de retorno, então aqui é o meu ganho cumulativo, certo? Eu tenho esse cara aqui, CumProd, eu vou ter que passar a dimensão 1. Tá aqui, isso aqui é o meu ganho cumulativo. E eu vou colocar um dia a mais nesse ganho cumulativo para falar que ele começa no 1, tá? E eu vou fazer isso colocando uma matriz 1 por n e depois o próprio ganho cumulativo. Então ele começa no 1 e aí ele começa a valer. Ok? Bom, esse ganho cumulativo é mais interessante de visualizar. Ganho cumulativo, lag false. E tá aqui, todos eles começam no mesmo lugar, certo? Se você tiver 100% aqui da ação, como é que ela varia no tempo? Eles começam perdendo um monte por causa daquela queda gigante, aí ela vai aumentando, tá vendo? E você vê no final quanto que você ganhou ou perdeu relativo a quando você colocou o dinheiro. Nesse período, então você considera sempre ao período inicial que você colocou, quanto que eu ganhei ou perdi total, acumulado. Fantástico? Bom, eu quero ver isso em verde. E eu quero o meu ganho, minha carteira acumulada. Vamos colocar carteira cumulativa. Que vai ser colocar um 1. E aí eu vou fazer este CumProd de 1 ponto mais carteira
retorno. Ok? Lembrando que o ponto é importante. Plota essa carteira acumulada de cor vermelho sangue. Vamos ver. Nem foi vermelho sangue, foi ganhar um pouquinho de dinheiro. Ó. Tá vendo? E essa daqui, em teoria, é a carteira que teve o menor risco combinando todas as outras, beleza? Então essa é uma visualização um pouco mais interessante, eu consigo ver a minha carteira como está indo como um todo. E a outra visualização interessante é olhar ponto a ponto esses valores. Então se eu fizer um scatter e eu colocar retorno e a diagonal do sigma, certo? Aqui, vamos colocar lag pause e cor cinza. Se eu coloco isso daí, eu tô vendo várias 11 carteiras e o retorno delas. E no Y, o risco delas, tá? Média e variância. Mas chamando de risco e retorno é mais legal. Então, o retorno das carteiras, algumas perderam dinheiro na média, tá? Não tô falando que ela chegou no fim positivo, mas na média, quanto você está ganhando e perdendo, tá? Teve duas que perderam mais do que ganharam e várias outras que ganharam mais. O risco delas está aqui embaixo. Então, a que teve menor risco foi a que perdeu mais também, o que é ruim, mas paciência. E você pode fazer justamente o Mi da sua carteira como sendo você pegar a média da sua carteira retorno. E o sigma, agora minúsculo, porque é só um, deve ser sigma quadrado, mas enfim, da sua carteira, como sendo a variância da carteira retorno. E você polota só esse Mi carteira e sigma carteira de vermelho. Note que é um vetor 1 por 1 para fazer esse plot. E está aqui nossa carteira, se você olhar aqui em questão de risco, ela é a menor, tem a menor quantidade de risco possível e o retorno não é o pior possível, teve um retorno bom até comparado às outras. Então veja que eu tive um menor risco, mas com algum retorno. Legal? Então essas são as duas visualizações interessantes, esta e esta. E essa foi a carteira mais básica de Markowitz. Legal? A maneira mais básica de você falar dela. Mas aí você vai perguntar para mim, onde que entra o retorno? Se eu não precisei dele para nada, a não ser visualizar, por que eu coloquei ele lá? E é uma ótima pergunta. Por quê? Porque você pode utilizar o retorno e o risco para fazer algumas contas a mais. Você pode brincar um pouquinho com esses valores, tá? Vamos falar um pouco disso. Você tem o seu retorno é dado por μ transposto x. Então você pode justamente nessa carteira colocar que você quer ter uma restrição de retorno mínimo. Você fala, olha, eu não aceito menos que esse retorno aí. E coloca um valor lá. Legal? A questão é justamente quanto que vai ser esse valor mínimo. E aí, para mim, uma maneira de fazer essa conta é, em vez de colocar esse mínimo assim a um valor aleatório que você calcule, que você escolhe, eu vou pegar esse mínimo como sendo de fato o mínimo dos retornos, todos os possíveis. E você, eu vou deixar um espaço na frente, e você acrescenta um lambda vezes mimax menos mimin. Então esses caras aqui calculados, os extremos de Mi. Então veja que Mi transposto X é a combinação linear de Mi. Então é linear. Então se eu colocar 100% na carteira que teve o menor retorno, eu tenho o Mi mínimo. E se eu colocar 100% na ação que teve o maior retorno, eu tenho o Mi máximo. Então eu consigo falar dessa combinação convexa entre Mi mínimo e esse Mi máximo no Mi min, que acaba sendo uma combinação convexa entre o mínimo e o máximo, tá? Escrita de uma maneira diferente. E aí, para isso, esse lambda, ele está entre 0 e 1.
Nos casos extremos 0 e 1, você tem 0, não adianta nada, certo? E 1, ele está forçando que você pegue o retorno maior possível. E essa é uma variação onde você tem uma quantidade mínima de retorno que você aceita. Então, isso é uma limitação no retorno aceito. Vamos fazer essa visualização mudando aqui muito facilmente. Muito facilmente. A gente consegue mudar isso escolhendo um lambda. Vamos colocar um lambda igual a 0,3. Olhando essa visualização aqui, tá? O nosso retorno tem que estar entre esse valor aqui e este valor aqui. Então, 50% é aqui. Eu acho que aqui eu estou perto de um 0,3 já. Eu vou colocar 0,5, então, para ele jogar mais para a direita. Senão ele não faz nada. Um lambda 0,5. O mi-min e mi-max são dados pelo extremo do vetor mi. E aí eu coloco uma restrição a mais de que o meu retorno, que é o produto de x com mi, tem que ser maior ou igual que mi-min mais lambda vezes mi-max menos mi-min. E é isso. Essa minha nova carteira, ele roda rapidamente aqui, tá? Inclusive eu podia colocar um parâmetro para ele não imprimir, mas já foi. Tá aqui de novo, não consigo ver diferenças. Meu ganho cumulativo é para ter diferença, se eu não fiz nada errado. Então olha onde ele está aqui, tá? Olha, bem aqui. Põe o dedo aí na tela se você quiser para a gente ver. Dei um Ctrl Enter. Retorno bem maior. Com retorno de 50%. Para isso, obviamente, ele vai ter que sacrificar um pouco do risco. Então vamos ver, o risco está aqui embaixo. Agora, meu risco está... Bom, ainda está lá embaixo, porque é um modelo que minimiza o risco. Mas foi interessante, o risco provavelmente ficou diferente, embora a gente não consiga, a gente não calculou ele antes, então não consegue visualizar. Mas está aí, ele teve um retorno bem melhor. Legal? Essa é a primeira variação interessante, e com essa variação a gente já consegue fazer uma brincadeira, e a brincadeira é a seguinte. Eu vou pegar isso daqui tudo, vou criar uma função para ele. Function. Na verdade, não vamos criar uma função que a gente não quer ficar sofrendo. Vamos criar uma função que a gente gosta de sofrer. Function Markowitz min risco. Você vai receber o mi e o sigma. E aqui eu vou retornar o valor do x. Certo? Vamos fazer assim agora. Rodo ele. No lugar de fazer ele desse jeito. E agora que ele vai ficar imprimindo várias vezes, eu vou colocar aqui com um optimizer igual a optimizer with attributes ipopt optimizer. E aí você coloca print level 0. Se eu não me engano é isso. A gente vai descobrir já se der errado. Então aqui não deu erro por enquanto. Meu xão é o Markowitz min risco. Passo o mi e o sigma. Ele roda. Rapidamente ele rodou e retornou. Então eu acredito que ele funcionou. A única coisa é que a gente também vai passar o lambda. E aí agora ele virou um problema, uma coisa que depende, que varia com o lambda. Rodei aqui. Eu quero fazer este plot. Vou deixar ele parado ali e fazer outro. Eu quero fazer este plot aqui para vários valores de lambda. E aí eu vou plotar os primeiros. E aí for lambda em range de 0 a 1. Eu espero que ele não quebre quando eu colocar exatamente 1 lá. Vamos torcer. Vamos colocar 10 pontos por enquanto. A minha carteira... Vamos copiar as coisas daqui. Minha carteira cumulativa não interessa. Minha carteira retorno está aqui. E esse x é Markovinho de mi, sigma e lambda. Note que mi e sigma são sempre fixos no intervalo
que você já calculou. Você não precisa ficar calculando eles de novo. E aí eu vou plotar isso daqui, vou colocar um tamanho menor, ms igual a 2, e ele vai fazer 10 pontos diferentes. Só que eu esqueci de colocar aqui a lambda igual a lambda, porque é um keyword. Vou fazer 10 pontos diferentes, estão aqui 10 escolhas, sendo que eu aceito qualquer risco nessa, zero preocupação, olha, qualquer retorno, só quero minimizar meu risco, tá aqui. E eu vou aumentando o quanto eu requiro, né? Enfim, peço de retorno. Note que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Cadê os outros? Acontece que os outros, quando eu falo eu quero 0, ele, tá bom, esse aqui é o melhor. Eu quero 0,1, ele fala, esse aqui é o melhor. Eu quero 0,2, esse aqui é o melhor. Tá? E aí ele sempre fica aqui no começo. Eventualmente, o requerimento do retorno ser, no mínimo, uma porcentagem da quantidade que eu falei ali, força com que o risco aumente um pouco. E eu posso fazer isso mais e mais e mais e mais. E vamos fazer isso 100 vezes direto, obtendo esse monte de pontaiada aqui. E essa curva que eu gero aqui, tá? É uma curva, teoricamente, para o valor de lambda eu defino um ponto, é a chamada fronteira ótima de Markowitz. Tá? Diz a fronteira ótima aí. Você, olhando para ela, você escolhe quanto que você quer arriscar, ganhar, e aí você encontra qual que é a sua composição de carteira. Legal? Note que nesse caso a gente tinha uma ação com um risco muito pequeno, tá? Comparativo ao que tem aqui dentro, e um ganho fantástico. Então acabou que essa fronteira ficou muito simples aqui. Mas é a vida. Foi o que eu fiz, é o que tem para hoje. Próxima variação no modelo de Markowitz. Essa é um pouquinho mais interessante, porque ela é bem mais difícil de se resolver. Esse problema, do ponto de vista de otimização, é um problema bastante simples. A gente consegue resolver ele com métodos relativamente simples de se explicar. Tá? No meu vídeo de otimização em Julia, eu falo sobre, não explicitamente um método, mas algumas estratégias para resolver esse problema. E o próximo problema não é tão simples. Então aqui eu falei, eu quero o mínimo de risco possível, mas me dá algum retorno. O contrário é falar que eu quero o máximo de retorno possível. Certo? Você continua tendo as outras restrições. E aí você tem uma restrição a mais, que é a restrição que deixa isso daqui interessante, que o meu risco tem que ser limitado por um risco de referência. Beleza? Nesse caso, o risco ele não é linear, então você não pode falar do máximo risco e mínimo risco, mas, assim, simplificando você poderia, mas você não vai fazer. Então você pensa num risco de referência. Você está dentro de uma empresa que está fazendo esse cálculo, você, por exemplo, teria uma carteira de referência, que é uma carteira comportadinha, e aí você tem esse risco de referência aí, e aí você pega esse risco de referência e fala, agora eu vou maximizar o risco, olhando para esse risco de referência. Tá? Então aqui, esse problema ele é muito mais difícil porque a restrição não linear, apesar da função objetiva ser linear, e quando a restrição é não linear, a categoria de problema muda. Ele não tem mais nem um nome simples. Bom, na verdade ele tem um nome QCQP, mas não é uma coisa que a gente vê na graduação, por exemplo, é uma área de pesquisa. Vamos implementar esse cara, sem muito sofrimento, para a gente não ficar pensando se está fazendo um serviço direito ou não. Copiei aqui, colei. Markowitz max retorno, maximizando o retorno. Aqui eu quero um sigma ref, tá? Então aqui eu quero a mesma coisa de antes, na verdade eu não preciso disso. Essa é a mesma coisa de antes, só que eu vou maximizar o meu produto de x com mi. E aqui eu vou colocar a restrição, e isso é limitado pela minha sigma de referência, ok? Eu não tenho valor bom para esse sigma de referência,
deixando 0,5 ele não vai achar nada fantástico. Então eu vou pegar aqui, não, na verdade eu vou pegar aqui, que depois eu já edito. Então tá aqui, corta isso daqui, ou comenta isso daqui. Sigma ref, vamos colocar um 0,5. Sigma ref igual a sigma ref. Eu vou voltar ao for em breve. E aqui não é mais min risco, é max retorno. Ele perdeu uma coisa aqui. E max retorno unmatched n sigma ref igual a, aqui para ser ponto e vírgula. Então, tá aí. Qual que é o máximo de retorno que eu tenho se meu risco tem que estar limitado por 0,5? É esse cara aqui. Note que meu risco, desse caso, o máximo que eu tenho é 0,05. Então eu já estou numa situação onde o risco é absurdo. Mas se eu falar, não, minha carteira de referência teve um risco máximo de 0,001. Eu posso vir aqui e falar, olha, 0,01. E ele encontra nessa faixa um ponto naquela fronteira ótima que tem o menor risco. Beleza? É isso daí. Eu olhando para esses riscos aqui, eu vou pegar um for sigma ref no range de menos 0,01 e 0,02 de tamanho 100. Aqui tem o problema de que se eu colocar o risco tem que ser limitado por menos 0,02, ele vai explodir. Menos, inclusive, nem podia ser. Vou colocar um 0,005 e ver se ele não explode. O problema é que ele vai tentar resolver o problema e não vai conseguir, porque é infactível. E eu não estou tratando para isso. Ótimo, ele conseguiu fazer alguma coisa pelo menos. Ele vem, aquele... Uau! Fantástico. Tá aí, nosso modelo diferenciado. Ok? Essa foi a nossa variação no modelo de Markowitz, ainda a mesma ideia. Você tem risco e retorno dado por média e variância, não respectivamente, porque eu falei na ordem contrária. E você brinca com esses valores, ok? Uma outra coisa que aparece, no lugar de ser explicitamente esse sigma de referência, às vezes você tem uma carteira de referência. E aí você tem alguma coisa assim. Certo? No lugar disso daqui. Tá? Você tem a carteira de referência, calcula esse sigma de referência. Mas uma outra coisa que pode aparecer também é que a sua carteira não seja muito distante de uma carteira ótima. Ok? De uma carteira ótima, não, de uma carteira de referência. Então você pode colocar alguma limitação na distância de uma carteira para outra. Eu falo, eu quero encontrar a carteira mais próxima de uma a outra. Uma restrição que aparece também. Você tem agora a outra variação que você tem a partir daqui, que eu vou deixar você brincar um pouquinho, que essa vai te dar trabalho, é falar que você quer um máximo de ações, tá? Então, na nossa solução aqui, eu provavelmente tinha poucas ações que eu acabei usando. Vamos voltar. Então, vamos pegar esse caso do sigma ref igual a 001. Rodando aqui. O meu vetor x é este. Então ele usa só 4 ações, tá vendo? Então o que eu posso falar é, eu quero uma carteira que só tenha 3 ações. Beleza? Eu falo, eu quero uma carteira com 3 ações. Eu falo, eu quero uma carteira com exatamente 8. Não pode ter menos. Tem que ser exatamente 8. Por algum motivo. Beleza? E eu falo, eu quero que toda tenha pelo menos... Porque você pode ter 8 e falar 0% é 8. Coloquei uma lá, mas ela tem 0%. Você fala, não, eu quero que ela tenha no mínimo 0,05, certo? 5% de ações do meu patrimônio nessa carteira aí. Beleza? Então você tem restrições dessa coisa de quantidade. Essa é uma restrição interessante. Não é muito complicado de se fazer ela, tá? Essencialmente, você não precisa pensar no problema específico, só a mesma coisa. Mas essencialmente o que você vai fazer é que você vai criar uma variável extra, yj,
que diz que a ação... Vamos colocar o YI que a gente está usando aí para tudo. A ação I está na carteira. Então, se YI for 1, isso é, o YI tem que estar entre 0 e 1. Ou melhor, tem que ser 0 ou 1, é binário. Se o YI for 1, está falando que a ação I tem que estar na carteira. E se ela for 0, ela não pode estar na carteira. Como é que você fala isso? Você diz que o XI, que é quanto ela entra, é limitado por YI. Então, se o YI for 0, o YI obrigatoriamente tem que ser 0. E se o YI for 1, essa restrição não atrapalha em nada. Não cria nada, na verdade. Só que ela não diz o que acontece quando você coloca y igual a 1. Você precisa colocar um mínimo. Então você pode fazer também um YI, alguma coisa tipo 0,05 multiplicado. E aí quando o YI for 1, o XI é limitado inferiormente por esse valor de 0,05. Legal? Essa é uma maneira de você colocar quantidade. E assim, você precisa dizer que é transposto y, y vetor, é igual ao número de carteira, de pessoas na carteira que você quer. Vamos usar que, ok? Que é a quantidade de ações na carteira. Legal, é só isso, são só essas 3 restrições e o problema mudou drasticamente. Agora eu passei a ter uma quantidade limitada de opções, porque eu preciso ter mais restrições no número de elementos na carteira. Só que esse problema é muito, muito mais difícil. Por quê? Porque é um problema quadrático com restrições lineares, no caso mais simples, mas com variáveis contínuas e binárias. Então é um problema quadrático inteiro misto. E aí é mais complicado de resolver. O IPOpt não resolve, por exemplo. E os solvers grátis que eu tenho usado, o CBC e o CLP, também não, os open source. O solver que resolve isso é o Gurobi. Eu acredito que eu não tenho as... Deixa eu ver se eu ainda tenho a licença dele aqui. Então eu chequei, eu não tenho a licença do Gurobi aqui ainda. Ainda não, não tenho ela. Ela expirou, ou teria que baixar uma nova. E aí eu achei por melhor não tentar fazer isso aqui agora. Mas eu usei o Juniper. O Juniper é um solver open source que ele essencialmente faz uma mistura de um solver não linear com inteiro e você pode passar qual que é o solver que você está passando não linear para ele, então a gente usa o IPOpt e resolve. E agora eu vou só mudei essas duas linhas aqui por enquanto, tá? Eu mudei o solver, que é o Juniper, e você tem que passar um solver não linear para ele. Eu vou criar também um Q aqui, que é o número de ações que eu quero. Vamos colocar 8, por que não? E as restrições que eu falei. Primeira variável. Eu tenho Y agora para cada uma das ações. Eu tenho as restrições, que a soma dos Y tem que ser Q. Eu tenho que cada YI... talvez desse para fazer vetorial, mas achei por melhor fazer assim. XI tem que ser menor ou igual que o YI. E cada restrição, cada ação, quer dizer, também está restrita inferiormente por esse valor aqui. Note que eu preciso tomar cuidado para não sair colocando valores aqui maiores do que o que eu posso. Né? Se eu colocar 20%, eu vou ter 8 ações, 20% cada uma, não vai dar certo. Ok? Então aqui sim ele deve funcionar, rodando, ele está pré-processando, e enquanto isso eu venho aqui copiar essa coisa aqui. Não, vou copiar esta coisa aqui do nosso risco mínimo ainda, certo? Primeiro eu vou remover isso, deixa um lambda igual a 0,5 e roda, rodando.
Aqui a gente tem a preocupação de novo de será que eu posso fazer esse risco dessa maneira? Porque agora eu não tenho mais garantia que ele vai satisfazer o risco mínimo e máximo, tá? Ele pode voltar. Ele pode voltar. Qual que é a palavra? Infactível. E então pode ser que ele exploda. A gente já vai ver. Então, sem pressa, deixa ele pensar. Então, 22 variáveis, start values não são factíveis, relaxação resolvida tal, e ele resolve e encontra esse valor aqui. E aqui nesse ponto, a priori, ele está usando 8 ações. Então, uma, duas, isso aqui é zero, tá? Esse 10 a menos 9 é zero. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8. E você vê que tem algumas delas que estão fixas em 0, 5. Tá vendo? E aí a gente pode fazer uma brincadeira diferente no lugar de fazer essa brincadeira com esse lambda. A gente pode falar que a gente quer um risco de 0,5 e fazer um for que de 1 até 11. Vamos fazer até 8 só, porque eu tenho medo de colocar 11 e ele explodir. E aí o que é o que? Então mando ele rodar. Ele vai fazer um monte de impressões que a gente não quer ver, a gente só quer rodar para o final e ver a imagem. E olha aí que interessante, eles ficaram tudo coladinhos, essencialmente. Não teve muita diferença. Eu esperava mais diferença, eu confesso. Mas aparentemente não teve diferença quase nenhuma. O retorno é essencialmente a mesma coisa. Tem uma delas que na verdade não. Que o retorno veio aqui em cima. Não sei por quê. Mas o resto, o retorno é essencialmente a mesma coisa. Tá aqui com exatamente 8 ações. E só para garantir que ele não está fazendo nada de errado, eu vou mandar ele fazer isso daqui com exatamente uma. E ele acha exatamente essa daqui, colocando exatamente uma ação, o risco é 100% igual daquela ação. Então está funcionando sim. O que eu achei estranho é justamente porque que todos os outros ficaram colados no mesmo ponto. Não sei, mas parece que ele está rodando dessa maneira assim. E é isso. Essa é a nossa variação usando o Juniper para resolver esse problema inteiro. Legal? Espero que você tenha gostado da nossa primeira visão em otimização de portfólio. Esse modelo de Markowitz é um modelo clássico, mas foi usado por muito tempo, tá? Tem vários insights interessantes e dá para você piorar bastante o modelo com coisas legais. O próximo passo, a partir daqui, é olhar para o modelo VAR e CVAR, tá? O Value at Risk e o Conditional Value at Risk, também conhecido como Expected Shortfall. Tem um pouco mais de estatística, eu confesso que essa parte é difícil de explicar, não só de entender, como de explicar. Mas o modelo é bem legal. Inclusive o modelo é uma coisa difícil de mostrar mesmo, tá? Tanto é que, como eu falei, foi um estudo de TCC de um aluno e pelo menos uma parte da iniciação científica de outro. Não é uma coisa completamente trivial, mas é muito interessante e é o que está sendo usado hoje em dia. Obviamente, não na versão mais simples, mas começa a partir daí. O conceito de Conditional Value Risk está sendo usado, então a gente precisa dar uma olhada nele. Isso fica para uma próxima aula, no entanto. Se é do seu interesse, deixa um comentário, por favor. Se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê na próxima semana.